Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira, 21 de dezembro da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Bruno aparece na cozinha na hora em que as empregadas estavam falando mal de Luana e elas ficam todas desconfiadas. Ele diz que quer conversar com elas duas. Lurdinha diz para ele falar. E Bruno pergunta se elas duas estão contentes em trabalhar lá com ele. Júlia diz que sim, e Lurdinha diz que fora o salário ela não tem queixa. Bruno diz na cara das duas que elas ganham mais do que uma professora que estuda a vida dela inteira para ensinar os alunos dela. Por isso que eu nunca quis ser professora, eu preferi ser cozinheira. Júlia pergunta onde ele está querendo chegar. Essa casa está com uma nova patroa e vocês estão sabendo disso. As duas dizem que estão sabendo. Bruno diz que Luana quer mudar a criadagem. As duas dizem mudar. Bruno diz que elas estão despedidas e que elas não precisam nem terminar o almoço. Júlia pergunta para Bruno se ele não está satisfeito com o serviço delas duas. Bruno diz que ele não pode falar da qualidade do serviço delas porque ele não é dono de casa. Lurdinha pergunta por que então Luana quer mandá-las ir embora. Porque qualquer pessoa que ela for contratar para cuidar da cozinha vai respeitar ela mais do que vocês estão respeitando. E será que ela vai saber contratar alguém? Eu acho que vai sim, Júlia, porque vocês conhecem muito pouco a dona Luana. Lurdinha diz que ela duvida. Uma moça que come de marmita lá na roça vai saber dar ordem para uma cozinheira aqui nessa casa? Júlia diz muito menos para uma governanta. Bruno diz que acha que Luana deveria ser ajudada. Júlia pergunta para Bruno se ele está querendo dizer que elas devem baixar a crista para Dona Luana. Ele diz exatamente. Lurdinha pergunta se elas baixarem a crista, se elas ficam. Bruno diz que isso ele já não sabe, porque vai depender da Luana. Ele já lavou as mãos dele. Júlia diz que ela considera isso a maior humilhação da vida dela. Lurdinha pergunta o que elas fazem agora. Bruno fica babando por Luana e diz que ela está muito bonita. Ela agradece e diz que ela ainda não aprendeu a andar com essas roupas. Bruno diz que qualquer uma roupa fica bem nela. Luana pede para Bruno levar ela numa escola para aprender a ler e escrever direito. Ele diz que ela está certa. Ela vai precisar disso tudo mesmo. E pede para ela parar de falar toda hora que vai embora. Você precisa me ajudar para me te ajudar. Ela pergunta de que jeito. Luana aparece na hora em que as empregadas estão falando mal dela. E ouve quando Júlia diz que é o fim da picada Bruno ter trazido para dentro de casa uma sem terra, uma boia fria, uma caipira completamente ignorante. E quer que a gente faça o quê? Quer que beije os pés dela? Lurdinha diz bem que ela queria ter tido a sorte daquela infeliz. Mas que sorte, Lurdinha. Ela vai voltar para onde ela veio, não vai demorar muito. Lurdinha vê Luana escutando o que elas estão dizendo e diz: Oi, patroinha. Luana olha com raiva para Júlia. E Júlia, toda desconfiada, diz para ela que Bruno disse que ela quer trocar a criadagem. Luana diz que foi ideia de Bruno e não dela. Lurdinha pergunta o que elas fazem. E Luana diz que por enquanto elas podem ficar. Lia diz para o pai que Marcos falou que se a mãe deles não estiver do lado dele no altar, ele nem entra na igreja. Bruno pergunta por que isso? Ora, porque ela é a mãe dele, né? Luana pergunta para Dimas para onde é que ele está levando ela. E ele diz para o salão de beleza que a outra patroa frequentava. Ela diz que sabe e pergunta se é longe desse jeito. Dimas diz que é o melhor da cidade. Então você pode voltar porque eu não quero mais ir lá não. Dimas diz que ela deveria ter discutido isso com o patrão dele. Mas eu estou lhe pedindo para voltar. A ordem que eu recebi foi levar a senhora até lá, ficar esperando a senhora. Mas eu estou lhe dando outra ordem. Dimas diz que por enquanto ele só recebe ordem do senhor Bruno Mezenga. Luana diz que ela nem sabe o que ela está indo fazer lá, nem eu, e se a patroa me permite, a senhora nem precisa de salão de beleza. O que eu vou falar quando eu chegar lá? Dimas diz, pode deixar que eu falo. E você vai falar o quê? Vou lhe apresentar como a nova mulher do Rei do Gado. Ah, mas não vai mesmo, e você volta para casa é agora. Eu já disse que eu só recebo ordens do meu patrão. E se você não parar, eu vou descer. Mas aí eu perco meu emprego. E se você não parar, você já perdeu.
Leia atende o telefonema de Lia com uma voz de completamente cansada e decepcionada, mas mesmo assim ela mente e diz que está ótima. Lia diz que Marcos vai casar com Liliana e quer que ela esteja do lado do pai deles na igreja, senão ele não casa. Leia diz que ela não pode, nem poderia, mas diga ao seu irmão que eu vou estar com pensamento nele e que ela deseja toda a felicidade do mundo para ele. Leia chora ao ouvir Lia dizendo que apesar de tudo Bruno vai entrar com ela na igreja. Ralph chega na hora completamente bêbado, pega o telefone da mão de Leia, desliga ele e pergunta com quem que ela estava falando. Eu estava falando com a minha filha e estava dizendo o quê? Leia diz que é assunto delas. Você bebeu demais de novo, né? Ele diz que ela está certa e pede desculpas. Ela diz que ele tem que parar com isso. Ele diz que esteve numa reunião de negócios hoje e serviram uns drinks por lá. Ela diz gritando, e ontem? Ele diz que perdeu a cabeça e pede desculpas para ela novamente. Ela diz que se acontecer de novo, ela deixa ele. Ele diz com toda a razão, você vai estar coberta de razão e pede perdão para ela, que sente nojo dele. Ela se sai e deixa ele sozinho. Ele diz para si mesmo, vai com mais calma, Ralph. Jeremias mostra para o delegado o bilhete que o legário deixou tentando falar alguma coisa para ele. O delegado diz para Jeremias que isso que ele chama de lealdade. É por isso que eu não me conformo com o que aconteceu. O delegado pergunta para Jeremias se eles já conseguiram avisar para o filho de Olegário sobre o que aconteceu. Jeremias diz que reviraram a casa toda e que não encontraram nenhum endereço dele. Eu acho que o Olegário guardava de cabeça, ou então alguém colocou um fim nas cartas que ele recebia do Tavinho. O delegado pergunta se Tavinho é o nome do filho dele. Jeremias diz é Otávio. O delegado pergunta para Jeremias se ele conhecia o Otávio. Jeremias diz que é claro que ele conhece. Ele esteve na fazenda e estudou na escolinha que ele tem já faz tempo. E o que ele está fazendo nos Estados Unidos agora? Parece que era um curso pós-graduação, qualquer coisa parecida, segundo o pai dele. O sonho do Olegário era que o filho voltasse e tivesse condições de ocupar um cargo de chefia aqui. E o senhor lhe daria essa atribuição? Por que não, se ele mostrasse que fosse competente? O delegado diz que agora o que importa saber é quem matou o pai dele. Jeremias diz que está escrito no cheque. O delegado diz não. Aqui nesse cheque que o Olegário deixou, ele apenas levanta uma série de suspeitas. Pelo que vejo aqui, ele coloca apenas uma suspeita em relação à sua sobrinha e que ela possa ser amante do Dr. Fausto. Mas aí também fala em matar. E o delegado diz não. Ele fala vai matar, não fala matou. E vai matar quem? Jeremias diz eu. E como o senhor pode saber de que se trata de matar o senhor? Jeremias diz que a sobrinha dele contou para ele. Que história é essa, seu Jeremias? Me conta ela detalhadamente. Jeremias fica falando para o delegado como tudo aconteceu. Rafaela diz para Fausto que ela não quer mais saber dele e ele ameaça ela de contar tudo para Jeremias. Ela diz que está desistindo dessa loucura e que ela vai embora de lá e cuidar da vida dela sem ele. Fausto pergunta se ela vai perder tudo isso. A gente não perde o que a gente nunca teve. Adeus, doutor Fausto. Fausto pergunta o que foi que o Olegário falou. Ele te entregou, e se eu fosse você, eu sumiria daqui. Fausto fica pensando como o Olegário pode ter entregado ele. O delegado pergunta para Jeremias se ele tem certeza mesmo que Marieta é a sobrinha dele. Se não fosse, seria uma grande decepção para mim. O senhor já pensou que eles podem estar juntos nessa armação? Jeremias diz que ele não pode acreditar nisso. Quem trouxe todos os documentos dessa sobrinha do acidente que aconteceu lá em São Paulo não foi o Dr. Fausto? Jeremias diz, foi, isso é verdade. E o senhor nunca desconfiou dessa documentação? Mas como se ela até trouxe a certidão de nascimento dela provando que ela é filha do meu irmão Giacomo? Ora, seu Jeremias, por favor, se o senhor me disser qual é a cidade que ela nasceu, eu vou até lá e consigo quantas certidões eu quiser, só pedir. Mas eu vou ficar de olho no Dr. Fausto, porque a única coisa certa que nós temos nesse bilhete que o Olegário deixou é que ele era amante dessa sua pretensa sobrinha. O restante é tudo pretensão. O senhor me desculpe, mas eu não poderia fazer nenhuma acusação contra o Dr. Fausto, sem ter nenhuma prova cabal contra ele.
Dimas chega com Luana em casa depois dela ter ido no salão de beleza e até Lia fica encantada com Luana. Luana fica sem graça e Dimas diz que foi um custo fazer a dona Luana entrar naquele salão. Ela queria descer no meio do caminho. Bruno diz que ele fez bem em não ter deixado. Marcos diz para Bruno que a sem-terra dele está linda. Agora é só não deixar mais ela abrir a boca. Luana fica chateada com o que Marcos falou e se retira de lá. Bruno diz para o filho que ele deveria ter mordido a língua antes de falar. Dimas diz que a turma do salão se divertiu com ela e que foi um sarro. Lia diz, coitada, posso imaginar. E Marcos diz que o pai deles deve estar maluco. Ou ele está mesmo apaixonado por essa sem terra, né, Marcos? E aí nós vamos ter que aceitar isso. Luana amansa depois que Bruno diz que ama ela. Dona Ana diz para o marido que Luana faz muita falta para ela. Você se apegou demais com essa moça, né? Ana diz que sim, e Zé do Araguaia diz de acho. Jeremias diz para a falsa Marieta que seria até justo ele fazer Otávio também herdeiro dele, pelo muito que o Olegário ajudou ele a construir nessa vida. A falsa Marieta não gosta do que Jeremias falou. O delegado pergunta para Fausto se ele é amante da sobrinha de Jeremias. Fausto pergunta quem falou isso. O delegado diz o próprio Olegário quando estava morrendo. Fausto fica pensativo. Marcos entra no apartamento que Leia está e vê ela com o olho roxo. Ela sorri para ele e diz, oi, filho. Ele pergunta o que é isso no olho dela. Leia fica sem graça e diz que isso não foi nada. Ela coloca os óculos e Marcos pergunta como foi que aconteceu. Leia mente e diz que ela bateu o rosto no volante para não bater em outro carro. Marcos diz, tá certo, mãe. Cadê o sujeitinho? Leia pergunta se ele está se referindo ao Ralph. Ele não está. A senhora está vivendo com ele, mãe? Leia pergunta se ele foi lá para isso. Marcos diz não, até porque a gente não tem mais nada a ver com a sua vida, não é mesmo? Ela diz está bem, e já estava na hora deles compreenderem isso. Marcos diz para a mãe que o pai dele quer fazer uma festa de casamento para ele e ele quer que ela esteja junto com o pai dele no altar. Leia diz que ela acha que não poderia. Marcos conta para a mãe que a desconfiança que ela tinha de Luana ela estava certa e que agora Bruno levou ela para dentro de casa. Leia fica pensativa. Ela diz que agora ela quer estar presente nesse casamento para conhecer melhor essa sem-terra que ocupou o lugar dela naquela casa. Ralph leva uma das amantes dele para o iate de Leia, e Geraldino fica olhando sério a sem-vergonhice dele. Ralph diz para Leia que ele esteve no barco dela hoje, e ele acha que ela tem que se livrar dele, porque vai dar muito prejuízo para ela. Leia está de saco cheio de Ralph do que ele está dizendo e diz que não está acreditando nisso. Ele diz que trouxe uma nota que ela vai ter que pagar. Ela pergunta o que é isso. Um motor de arranque novinho. Geraldino teve que trocar porque disse que aquele outro ficou velho. Mas aquele barco é zero. Velho como? Sei lá, envelheceu parado. É como eu tô te dizendo. E tem outra coisa. Eu autorizei o Geraldino a trocar uma daquelas hélices dos motores, porque ele falou que estava fora de compasso. Leia se irrita e pergunta o que é fora de compasso. Eu sei lá, mas eu desconfio que alguém trocou essa hélice do teu barco e ninguém se deu conta. Você acha então que eu devo vender aquele barco? Ele diz que ela ganhando 10.000 reais por mês que o marido dela dá, para ela não vai dar para aguentar a parada. Quanto você acha que ele deve estar valendo agora? Ralph diz que acha uns 200.000 reais. Leia grita, mas ele custou 400? Por esse preço eu não vendo ele. Ralph diz que ele já autorizou Geraldino a arrumar um comprador. Leia diz, tá bom, então vamos esperar as propostas que ele vai me oferecer, vamos ver. Leia conta para Ralph que Marcos esteve lá convidando ela para o casamento dele. Ralph pergunta se ela vai encarar o marido dela. Ela diz, vou encarar ele e a amante dele. Lia pergunta para Luana se ela está gostando tanto assim do pai dela. Luana pergunta se ela gosta do pai dela. Lia diz que o pai dela é o ídolo dela. Luana diz, e para mim ele é o meu homem. Lia fica calada com a resposta de Luana. Lia diz para Parício que ela vai confessar para o pai dela que ela está apaixonada se ele tiver coragem de enfrentar essa parada com ela.